Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, eu vim comentar com vocês sobre as últimas leituras que eu ando fazendo e vou aproveitar também para comentar sobre filmes e séries que eu andei assistindo aí nas últimas semanas. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, sem perder muito tempo, vamos começar aqui então com a coletânea de contos, Laços de Família, de Clarice Lispector, que eu estou em um projeto pessoal, deste ano, que é ler todos os contos que estão presentes aqui nessa coletânea, que se eu não me engano possuem 13 contos no total. Eu até o momento li 3, contando com esse que eu vou comentar com vocês aqui hoje. O primeiro deles então foi Uma Galinha, depois eu li O Jantar, e agora eu li então A Menor Mulher do Mundo. E sem dúvidas, esse até então é o melhor conto da Clarice Lispector que eu já li. É um conto que se difere um pouco dos outros dois anteriores, apesar de conter ainda muito da essência da escrita da Clarice Lispector, que é nada mais nada menos do que fazer a gente mergulhar aí no psicológico, na psique, de cada um de seus personagens. Sempre algo muito complexo, algo muito profundo, que ela traz dentro de suas obras, e personagens também muito interessantes. Bom, o conto é narrado em terceira pessoa e se inicia então narrando aí a chegada de um explorador francês, que eu vou deixar o nome do explorador aí na tela para vocês conferirem corretamente, para eu não pronunciar o nome errado aqui no vídeo. Bom, e esse explorador se encontra então na África Equatorial, e lá ele acaba encontrando então uma pequena tribo de pequenos pigmeus. E quando ele vai andando mais à frente, no Congo Central, ele acaba encontrando a menor dos pigmeus, então ele vai encontrar uma mulher de 45 centímetros que está grávida. Bom, inclusive o trecho em que narra então a chegada dele nessa tribo de pequenos pigmeus, eu achei bem interessante, pois me remeteu um pouco às bonecas russas. Então você sempre vai tirando uma boneca de dentro da outra, e a boneca que tem dentro é menor do que a anterior. E o trecho diz o seguinte: e como uma caixa dentro de uma caixa dentro de uma caixa, entre os menores pigmeus do mundo, estava o menor dos menores dos pigmeus do mundo, obedecendo talvez à necessidade que às vezes a natureza tem de exceder a si própria. E logo que ele encontra aquela mulher, obviamente o explorador, ele vai pensar em publicar uma matéria no jornal envolvendo esta figura. E desde o início ela acaba sendo reduzida aí a um animal, Inclusive ele diz aqui o seguinte: escura como um macaco, informaria ele à imprensa. E essa não vai ser a primeira vez aqui dentro desse conto em que essa personagem vai ser reduzida a um animal, ou até em alguns outros momentos, ela vai ser tratada, vista como um objeto no olhar de outras pessoas. E o explorador decide tirar uma foto, então, da pigmeia, e poucos dias depois ele publica na capa de um jornal a imagem daquela mulher. E a partir de então vamos ter a melhor parte desse conto, na minha concepção, onde a gente vai ver como essa imagem da pequena pigmeia vai causar um certo desconforto ou uma certa sensação aí em pessoas diferentes aqui dentro da história. Então basicamente a gente vai ver o impacto que a imagem da pequena flor, é assim que o explorador vai chamar essa mulher, vai causar aí na vida de cada uma dessas pessoas. Pessoas essas que em sua grande maioria aqui dentro do conto são pessoas de classe média alta, e esses sentimentos são bem divergentes, digamos assim, bem complexos também. Então em algumas pessoas a imagem da pequena flor vai causar aflição, em outras perturbação, inveja, sadismo, pena ou até mesmo repulsa. Enfim, após termos aí a visão desses pequenos pontos de vista aí de outras pessoas em relação à imagem da pequena flor, voltamos novamente para a África, para o momento então em que o explorador está encarando aí a pequena flor. E ao perceber então a pequena flor de que o explorador não vai a atacar e não vai a devorar, ela sente felicidade e sente gratidão por simplesmente estar viva. E nos últimos parágrafos a gente vai ter aqui algumas descrições sobre o amor, o certo amor aí que a pequena flor começa a sentir por aquele explorador. Como é de costume nos textos de Clarice Lispector, o conto ele termina de modo assim muito brusco, digamos assim, com uma frase bem impactante também, que eu não vou ler aqui para vocês, mas é muito interessante. Enfim, é um conto aí que, além de mostrar diversos pontos de vista aí de pessoas em relação à imagem de uma figura que até então para eles é tão estranha, digamos assim, como certos preconceitos vão ser levantados em relação a esta pessoa. É um conto que vai tratar também sobre o amor, mas não o amor como uma coisa só, e sim as diversas facetas em que o amor pode ter. E inclusive o amor muitas vezes pode não ser algo tão bonito assim.
Ao terminar de ler esse conto também, eu sinto que a Clarice Lispector em alguns momentos acabou fazendo aí uma alusão, né, à exploração dos europeus no continente africano, né? Pra mim isso ficou até que um pouco nítido aqui nessa história. É um conto que na minha concepção é muito poderoso, tem um texto assim muito forte, a escrita da Clarice Lispector é devastadora, ela consegue te fisgar, sabe? Não me canso de me surpreender aí com a potência da escrita da Clarice Lispector, como ela tem a capacidade de criar personagens assim tão complexos, né, com essas mentes aí cheia de camadas, né, digamos assim. Então, sem dúvidas, esse foi o melhor conto da Clarice Lispector que eu li até o momento. Eu quero saber agora de vocês, vocês já leram esse conto aqui, o que você achou dele? Conversa aqui comigo nos comentários, porque eu tô precisando falar com alguém sobre esse conto que eu achei maravilhoso. É um conto super curto, tá? É super rápido de ler. Ele tem menos de 10 páginas, mais especificamente aí 8 páginas, né? Então dá pra você ler aí rapidamente e vai ter uma história aí incrível, tá? Caso você não tenha a coletânea aí dentro da sua casa, procure o texto na internet que você vai achar. E eu tenho certeza que você vai gostar aí tanto quanto eu gostei. E algo que eu sempre acho incrível, né, nos textos de Clarice Lispector é a possibilidade que a gente pode ter de várias interpretações de uma mesma história, né? Então, às vezes, o que eu senti lendo esse conto, ou o que eu interpretei lendo esse conto, não é necessariamente uma verdade absoluta. E às vezes, né, por muitas vezes, não é bem aquilo que a Clarice Lispector quis dizer, mas como é algo que desperta sentimentos, e sentimentos são coisas tão individuais, né, a gente acaba tendo aí uma experiência muito diferente uma das outras, né, ao ler uma mesma história da Clarice Lispector, pelo menos. Bom, chega de falar de Clarice Lispector e vamos agora então comentar sobre um outro livro que eu li também durante esse mês de agosto, que é um livro aí que tá bem em alta, né, no TikTok, pelo que eu fiquei sabendo. Muita gente voltou a comentar sobre esse livro. Teve um hype, né, alguns anos atrás, mas de uns anos pra cá ele estava sendo um pouco esquecido e do ano passado pra cá ele voltou a ficar bem em alta. Eu estou falando de Mentirosos. Eu confesso que eu nunca tive muito interesse em ler esta obra, mas eu acabei me interessando pela leitura a partir do momento então em que uma amiga minha da escola, né, acabou lendo o livro e adorou. Eu fiquei bem curioso para ler e eu acabei comprando aí, né, influenciado por ela. Enfim, eu não achei o livro aquilo tudo, mas também não é um livro ruim, tá? Eu acho que o final dele é o que salva esse livro, né? As últimas páginas realmente são bem empolgantes. Mas no início dele eu confesso que eu não gostei tanto assim não. Bem, mas eu estou me precipitando um pouco aqui, vamos começar a comentar um pouquinho sobre o lançamento desse livro, né? Ele foi publicado originalmente no ano de 2014, e aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Seguinte, tá? Que é um selo da Companhia das Letras, se eu não me engano. E a edição nacional, né, ela tem essa capa que é um pouco metalizada, né, como vocês podem conferir. Eu sei que tem muita gente que não gosta muito da ilustração, né, que essa capa tem, mas eu particularmente acho bem bonita. Aqui na outra orelha também, né, temos um marcador de páginas que você pode destacar e ele vira um marcador, né? Eu não sei por que as editoras fazem isso. Em vez de imprimir o marcador separado, né, eles acabam colocando aí junto com a orelha. E, gente, pra destacar um negócio desses e você não deixar torto, parabéns, hein? Porque toda vez que eu vou tentar destacar um marcador assim, eu acabo estragando tudo. Esse é um livro YA, ou seja, um Young Adult, um livro focado aí para o público jovem, né, digamos assim, mas que também tem alguns elementos de mistério. Na própria sinopse nacional, né, existe essa parte onde fala que o livro, ele é um livro de mistério. Eu fui ler esse livro achando que ele era um livro de thriller, né, livros focados 100% aí no suspense, né, e que não ia ter tanto esses elementos aí de YA, então eu acabei me enganando um pouco nesse ponto. A história possui em média aí 270 páginas, não é um livro difícil de ler, pelo contrário, é uma narrativa bem fluida, bem rápida também. A fonte, né, da edição nacional é muito boa, então você consegue ler rapidamente, a letra ela é bem grande, enfim. Aqui nessa história vamos acompanhar então a família Sinclair, que é uma família aí muito rica, né, que possui também aí uma ilha particular, né, inclusive a Candace, né, que é a protagonista aqui dessa história, né, a narradora do livro, vai em todas as férias, né, de junho/julho, né, para lá encontrar os seus primos. Então, como de praxe, em todos os verões ela vai se encontrar com eles se divertem bastante, eles têm um grupo, né, eles formam um grupo de 4 pessoas, que são chamados aí de Mentirosos. Antes que eu me esqueça, né, os primos dela então se chamam Johnny e Miriam, e um amigo dela também, que sempre está lá na ilha, né, é o Gage. Bem, mas tudo muda a partir do seu verão de 15 anos, onde a Candace, né, na ilha vai acabar sofrendo aí um acidente, um estranho acidente, né,
que vai fazer ela ter uma amnésia seletiva. Então ela sofre uma espécie aí de trauma, né, chamado de CPT, ou seja, cefalia pós-traumática. E por conta desse trauma, né, que ela acaba sofrendo, ela sente muitas dores de cabeça, dores físicas, né, realmente. Então ela nunca mais é a mesma. Parece que depois daquele acidente, a Candace, né, muda completamente. Os seus hábitos, né, inclusive, ela passa a doar todas as suas coisas, ela se torna uma pessoa extremamente desapegada. E a partir de então, alguns mistérios vão rondar este livro. Já começa por aí. O que aconteceu no dia do acidente? O que aconteceu para Candace, né, entrar nesse estado? Ela não se lembra, né, como esse trauma ocorreu. Então a autora vai jogando pequenas pistas, né, aqui durante toda a história, para no final, né, no capítulo chamado de A Verdade, ela revelar tudo para a gente. Bom, se você for um leitor atento e já conhece, né, livros de mistério, provavelmente você vai matar a charada logo aqui na metade do livro, tá? Porque realmente a autora dá muitas pistas, né, para o que de fato está ocorrendo. Eu gostei muito da reviravolta que tem no final. Eu confesso que eu me emocionei bastante, tá? Porém, gente, as primeiras 100 páginas do livro, né, mais especificamente as primeiras 150 páginas, são um pouco arrastadas, porque a gente acompanha basicamente só o dia a dia, né, dessa personagem dentro de uma ilha, como ela está vivendo, né, depois daquele acidente e tudo mais. Então é um pouco maçante, é um pouco chato, inclusive, de ler. Mas pela escrita, né, da autora ser muito fluida, isso não fica... E a história só vai deslanchar mesmo realmente depois da página 180 pra frente. A partir de então, a história passa a ficar muito boa e muito mais interessante. Algo que me incomodou um pouco também aqui dentro dessa narrativa, né, é que pelo menos no início do livro eu não consegui criar empatia por nenhum dos personagens. Eu não me apeguei a nenhum dos personagens, nenhum deles me chamou a atenção. Entretanto, né, a partir do momento então da revelação e tudo mais, parece que algo muda, né? A gente começa a sentir uma certa empatia por esses personagens. Eu comecei a criar um vínculo muito maior com eles. Então eu não sei se essa foi a intenção da autora, né? Da gente enxergar um pouco esses personagens com uma certa apatia no início do livro, pra lá no final a gente acabar se emocionando, né? Se compadecendo demais aí com a situação em que eles se encontram. Mas enfim, foi um livro que eu gostei de ler. Não pretendo reler ele no futuro, tá? Mas se você tá à procura aí de um livro que vai te entreter, um livro rápido para ler, sem dúvidas Mentirosas é uma ótima opção, tá? Então no final eu acabei dando aí 3,5 estrelas pro livro, tá? Não é uma nota ruim, realmente só não foi o melhor livro que eu li, né? Mas tá longe de ser um livro ruim. Bom, o próximo livro aqui é um livro da Chimamanda, que na verdade é um relato, né, em que ela publicou, se eu não me engano, ainda neste ano, que é baseado aí no seu processo, né, de luto após ter perdido seu pai em junho do ano passado. Eu estou falando do livro Notas sobre o Luto. Eu comprei esse livro pelo tema, né, por ter me chamado um pouco de atenção aí, e eu acabei decidindo ler. Esse não é meu primeiro contato, tá, com a autora. Eu cheguei a ler um outro ensaio, né, dela, O Perigo de uma História Única, né, que eu acabei lendo no ano passado. E na verdade, né, esse livro é baseado em uma entrevista, né, que ela deu. Eu também assisti a entrevista, achei muito interessantes pontos em que ela aborda. Mas no mais foi só isso mesmo. Obviamente eu já ouvi falar, né, dos grandes romances que ela publicou, como Rabisco Roxo, Americaná, a coletânea de contos que ela publicou, né, No Seu Pescoço, mas infelizmente eu não li nenhum deles. E esse é um livro bem curto de ler, né, realmente um relato aí de cerca de 100 páginas. Inclusive algo que me incomodou nessa edição aqui da Companhia das Letras é que eles têm mais de 20 páginas aqui no final do livro, né, dedicadas somente a trazer sinopses, né, de outros livros da autora que foram publicados pela editora, então eu achei isso bem desnecessário. Aqui nesse livro, a Chimamanda vai tratar com muita sensibilidade, né, o tema do luto, né, inclusive ela vai relatar o luto dentro da sua vida, né, ou como está sendo passar por esse processo tão doloroso, tão triste, né, de perder ali a pessoa que você mais ama. Pelo que é relatado aqui no livro, pelo menos, né, ela e o pai tinham uma relação assim muito próxima, os dois viviam juntos, então realmente é muito dolorido, né, ter uma perda dessas. Inclusive um trecho, né, que existe dentro desse relato que eu achei muito potente, que vem logo no início dele, né, na página 14, é o seguinte: o luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave e raivoso. Aprende como os pêsames podem soar rasos. Aprende o quanto o luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. Algo interessante também que a Chimamanda aborda aqui dentro desse livro, né, é como algumas pessoas, na tentativa de confortar alguém que está em luto, acaba meio que piorando ali a situação, né, não utilizando as palavras certas, não tendo as atitudes certas no momento certo. Então, como as pessoas podem ser insensíveis, né, ao ver alguém que está lidando com o luto, né, como as palavras podem machucar no momento, né, em que uma pessoa está tão vulnerável como este no processo de luto.
Enfim, eu gostei muito de ler esse texto, tá? Eu recomendo muito para quem está passando pelo processo de luto, quem já passou, ou também para quem não passou, né? É um livro aí que eu acho que vale para todos, tá? Então, dê uma lida. Se eu não me engano, o preço de capa desse livro é R$ 30, mas você encontra na Amazon, né? Por uma faixa de preço aí de R$ 20. Então, recomendo bastante que vocês leiam, tá? É um livro muito interessante. Bom, saindo agora um pouco dos livros, né, vamos para os mangás. Um mangá, no caso, né, que é o Sakura Wars, que é um mangá publicado pela editora JBC aqui no Brasil, completo em 3 volumes no formato Trig. Esse é o meu primeiro mangá neste formato, né, que basicamente juntam 3 tankos, né, originais japoneses em um mangá só. Ou seja, enquanto lá no Japão o mangá ele é completo em 10 volumes, aqui no Brasil ele é completo em apenas 3. Confesso que foi bem confortável de ler, tá? Eu achava que por ter muitas páginas, né, mais de 500 páginas aqui, seria um livro muito pesado, né, no peso mesmo, né, que ele tem. Mas não, tá? É um livro até que bem leve, inclusive, muito fácil de manusear, tá? Gostei muito aí da diagramação que a JBC utilizou. As páginas, infelizmente, algumas delas possuem uma certa transparência, mas não chegam a incomodar tanto. Sem contar também que ele possui aí algumas páginas coloridas, né, tanto em seu início quanto aí no meio, né, na metade do mangá, também possui aí outras páginas coloridas. E bem, eu não conheci Sakura Wars por meio desse mangá aqui, tá? Há alguns anos atrás, né, se eu não me engano, em 2015, eu cheguei a assistir uma versão do anime. Eu lembro de ter gostado muito, apesar de hoje em dia eu já não saber mais de nada da história, né? Não me lembro realmente quase nada do que eu vi do anime, mas eu lembro de ter assistido ele inteiro aqui mesmo no YouTube, tá? Hoje em dia, realmente esses episódios não estão mais disponíveis aqui, por conta de direitos autorais e tudo mais, mas na época eles estavam e eu assisti tudo e eu gostei demais. E pouco tempo depois, a JBC havia anunciado esse mangá para vir aqui no Brasil. Se eu não me engano, esse anúncio, inclusive, foi feito junto com Santi Show. Santi Show acabou sendo publicado pouco tempo depois, só que Sakura Wars foi sendo adiado, adiado e adiado, e foi publicado somente no ano passado. E só agora eu tive o interesse de comprar a obra, né? Ele estava em promoção na Amazon, estava R$ 27, se eu não me engano. E eu pensei, vou ler, vamos lá, né? Vamos ver o que é. E eu gostei bastante, tá, gente? Me surpreendi com alguns pontos, eu já não me lembrava mais da história, né? Tem um traço bonito, as cenas de batalha são muito bem desenhadas também. Eu gosto muito da interação, né, que os personagens têm aqui dentro dessa história, ou como cada um tem uma característica muito forte, né? Então são personagens muito cativantes. Então mesmo que não seja o melhor mangá que eu já li, né, é um mangá que me divertiu bastante, me entreteve bastante também. Então se você está em busca aí de um bom entretenimento, eu acho que Sakura Wars é uma boa opção, até porque ele tem pouquíssimos volumes, né, são apenas 3. Então você já se diverte aí com essa história. Não sei se eu vou continuar acompanhando, talvez sim, se eu encontrar aí os outros 2 volumes em promoção, talvez eu adquira, mas no momento não é uma prioridade, tá? Inclusive Sakura Wars é uma franquia muito grande, né? Inclusive existem os jogos, se eu não me engano, tudo se originou dos jogos mesmo. E inclusive, recentemente, ele chegou a ganhar um jogo recente, né? Se eu não me engano, foi no ano passado. Enfim, é uma franquia aí que está sempre em renovação. Bom, e também foi nesse mês de agosto que eu tive aí a minha segunda experiência com uma HQ do selo DC Teens. E desta vez foi com a HQ Ravenna. A primeira que eu li foi uma da Mulher Gato, se eu não me engano o título era Um Conto da Mulher Gato, e eu lembro de ter me surpreendido bastante, porque eu gostei muito da história, por isso mesmo eu decidi, né, comprar essa HQ da Ravenna, que foi a primeira HQ do selo DC Teens a ser publicada aqui no Brasil pela Panini no ano passado. A equipe criativa aqui desta HQ é formada então pela Cami Garcia, que é a roteirista, uma autora aí de livros teens best-sellers, né? Ilustrada pelo Gabriel Piccolo, que é um ilustrador nacional. Achei muito legal isso. E as ilustrações são mesmo muito bonitas, tá, gente? Eu acho muito legal a colorização em que ele utiliza, né, aqui dentro dessa HQ. Inclusive, a maioria, né, das HQs do seu DC Teens possui uma colorização que me chama muito a atenção. E algo que eu achei bem legal também é que aqui no final do volume, né, existe um teaser, né, especial aí para a HQ do Mutano, do selo DC Teens, que também é feita aí pela mesma equipe criativa e foi lançado neste ano aí pela Panini, né, então com certeza em algum momento eu vou ler também a HQ do Mutano, tá bom? Até porque eu gostei muito dessa HQ da Ravenna. Claro, é uma história teen, é uma história para adolescentes, então vá com isso em mente, não vá esperando aqui o melhor arco da DC Comics, e até porque essa não é a proposta, né, dessas HQs. Eu vejo que essas HQs elas são uma ótima porta de entrada aí para os jovens, né, que querem começar a ler aí quadrinhos da DC Comics e não sabem por onde começar. Então você não precisa saber nada de ordem cronológica, você não precisa ter lido nada da DC Comics
para entender esse material aqui, tá? É uma história completamente independente, que vai te divertir, que vai te prender até o final, que vai trazer um bom mistério, muita ação também. Acho que o saldo no final vai ser muito positivo, tá? Eu terminei muito rápido essa HQ, ela tem uma narrativa muito gostosa, muito fluida. É muito interessante ver como a personagem da Ravenna, né, que possui seus 17 anos, está no ensino médio, vai evoluir, como ela começa como uma personagem tão insegura e que aos poucos, né, ela vai ganhando mais segurança, confiança em si própria. Então é um material que eu recomendo muito aí a vocês, tá? Deem uma chance para esse selo DC Teens. Bom, eu vou comentar de forma rápida aqui para vocês, né, sobre as edições de Turma da Mônica Jovem que eu li e reli durante esse mês. Eu não vou falar muito aprofundadamente sobre cada uma delas. O primeiro deles aqui, então, é a edição de número 2 da terceira série de Turma da Mônica Jovem, Realidade Ampliada, que é a edição mais recente, né, de Turma da Mônica Jovem lançada até então. Se eu não me engano, a edição de número 3 já tá chegando por aí. Gostei muito dessa edição. Claro, tem algumas ressalvas com essa terceira série de Turma da Mônica Jovem, mas se a gente for colocar na balança, né, comparar, por exemplo, a segunda série com essa terceira série, sem dúvidas, essa daqui se sobressai demais. Os traços continuam muito bonitos. A primeira história, né, que é a história principal de 60 páginas, que é contínua, né, por 6 edições, continua um pouco confusa aqui dentro desse volume. E as outras duas histórias, né, que servem aí para completar esse encadernado, são aí uma delas protagonizadas pelo Titi e a outra protagonizada aí pelo Chaveco e pela Ramona. Ambas as histórias também são bem divertidas, são bem interessantes. Tô gostando muito de acompanhar aí essa terceira série de Turma da Mônica Jovem, espero que mantenha, né, neste mesmo nível. E eu fiz uma resenha, tá? Fiz um unboxing e uma resenha dessa edição, então vão lá conferir, ficou bem legal. E como alguns já devem saber, estamos no projeto Super Saga neste mês aqui no canal. Não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, se vai ser ainda no mês de agosto ou no mês de setembro. De qualquer modo, no mês de agosto tivemos aí vídeos temáticos, né, referentes à Super Saga do Fim do Mundo de Turma da Mônica Jovem. E claro, para realizar os vídeos eu tive que reler algumas edições da Super Saga. Eu não reli tudo, tá? Porque eu não ia ter tempo realmente de reler todas as 14 edições que a Super Saga possui. Deixei de fora aí a saga Torre Inversa e a saga Herdeiros da Terra. Mas eu li aí a grande maioria das edições, né? Então eu reli então a saga Sombras do Passado. Inclusive eu não tinha, né, essa edição de número 51, que é a parte 1 da saga. Eu consegui na Shopee neste ano. E eu tive o desprazer de saber que essa minha edição estava rasgada, né? Algumas páginas estavam coladas aí com durex. Mas não tem problema, essa é uma história que eu gosto muito, é o pontapé inicial, né, para a Super Saga do Fim do Mundo. E apesar dela ser uma história que se passa ali no cotidiano, né, é uma história que me instiga muito. Reli também a edição de Ana das Bruxas, que eu continuo gostando bastante, foi a minha primeira edição de Turma da Mônica Jovem, foi a primeira história de Turma da Mônica Jovem que eu li, então eu tenho um apreço muito grande aí por esta edição. Reli Umbra e cada vez que eu releio essa saga eu consigo gostar ainda mais dela. Eu reli para fazer aquele vídeo, né, sobre a chave de ossos que aparece aqui dentro dessas edições. E reli aí as edições de número 78, Férias na Praia, 79, Sombras do Futuro e 99, Parque Assombrado, para fazer as resenhas de cada uma delas neste mês, né, para o projeto Super Saga, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a realidade alternativa da turma no futuro, né, com os personagens Denise e Chaveco do futuro. Foram edições aí que também eu gostei muito de ter relido, gostei muito de ter feito as resenhas também, ficaram aí bem detalhadas, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado e se você ainda não assistiu, vai lá dar uma conferida. Bom, o vídeo já está enorme, né? Então, como já está enorme, vamos falar um pouquinho mais aqui. Vou agora falar um pouquinho das séries e filmes que eu assisti, tá? Nesse mês. Vou dar um foco a mais aqui na série The Act, tá? Foi uma série aí que eu assisti bem recentemente, tá? Bem fresca aí na minha memória. E foi uma série aí que me chocou demais, gente. Que série pesada, sério. Eu ainda estou tentando absorver, né, certos acontecimentos que tem aqui dentro. Mas enfim, vamos por partes, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre essa série que é The Act, ou O Ato, né? Que teve o seu lançamento originalmente no ano de 2019, lá nos Estados Unidos, pelo serviço de streaming da Hulu, né? Mesmo serviço, inclusive, aí que lançou, né, a série O Conto da Aia, por exemplo. A série é completa em 8 episódios, tá? Em uma temporada só. Então você começa e já termina aqui, é uma história completa, enfim. Cada episódio da série tem em média 1 hora de duração, mas creio eu que se você pegar um fim de semana para assistir essa série, você consegue terminar tranquilamente. Foi o que eu fiz, inclusive. A faixa etária da série é para maiores de 16 anos, tá? E inclusive se você tem menos de 16 anos, não assista essa série, porque é uma série realmente muito pesada. Eu levei um tempo, como eu disse lá no início, né, para absorver os acontecimentos. E aqui no Brasil você pode assistir a série, né, pelo serviço de streaming da Amazon Prime, mais especificamente, né, pelo Stars Play, que é uma assinatura onde você paga um adicional, né, de R$14,90 a mais por mês
no serviço da Amazon, e você consegue aí ter acesso a algumas séries, né? Inclusive o Conto da Aia também, que é da Hulu. Mas você pode fazer assim como eu e assinar os 7 dias grátis e assistir a série e depois cancelar aí o serviço. Falando um pouco sobre a história, né? Aqui nessa série a gente vai conhecer um pouco, né, sobre a relação maternal de Gigi Blanchard e sua filha Gypsy Rose. Durante muitos anos, né, a mãe da garota fez ela acreditar que na verdade ela tinha aí diversas doenças físicas e mentais, né, fazendo que ela dependesse 100% da mãe o tempo todo. Então a mãe colocava a filha na cadeira de rodas, a menina se alimentava aí por tubos alimentares, enfim. E na época ninguém desconfiou da mãe da Gypsy, né, inclusive nem a Gypsy desconfiava da sua mãe. Pelo contrário, tanto a mídia quanto os médicos foram manipulados aí pela história dela. Mas tudo muda, né, a partir aí do ano de 2015, quando na página do Facebook das duas é feito o seguinte post, né, com a seguinte mensagem: a vadia morreu. Acontece que após de descobrir todas as mentiras da mãe, Gypsy planejou junto com seu namorado, que ela conheceu em um site de relacionamentos na época, né, inclusive esse namoro não era aprovado pela mãe, então juntos eles planejaram aí o assassinato, né, da mãe da Gypsy. Bem, é importante salientar, né, que o objetivo aqui dessa série não é construir um mistério em volta do que acontece, até porque isso já fica bem evidente logo no primeiro episódio, mas sim nos fazer compreender o porquê daquilo ter acontecido. A série realmente nos faz mergulhar, né, no psicológico das duas personagens principais e na relação doentia que as duas acabam possuindo. Então por isso, na minha concepção, né, a sua experiência não será afetada caso você receba aí algum spoiler da série. Se é que o que acontece pode ser considerado algum spoiler, né, até porque essa série é baseada em fatos reais, para quem não sabe, né, então algo que é baseado em fato real e você considerar spoiler é algo aí meio, né. Mas lembrando, né, que apesar da série ser baseada em fatos reais, obviamente ela toma algumas liberdades de mudar o rumo, né, de alguns acontecimentos. Por isso, eu recomendo que vocês pesquisem, né, mais a fundo sobre o que aconteceu de fato na vida real, né, ou como ocorreu o julgamento e tudo mais. E para isso, eu recomendo que você assista o documentário de 2017 produzido pela HBO, intitulado De Mamãe Está Morta e Querida, que você encontra com facilidade e dublado aqui no YouTube, tá? Então você encontra completo o episódio, ainda por cima dublado. É um documentário muito interessante que se propõe realmente a contar o que de fato ocorreu, né? Sem usar elementos fictícios como a série faz. No mais, eu achei a série muito boa, as atuações são excelentes, os 4 primeiros episódios são incríveis e diversas cenas, né, elas acabam te causando aí um certo desconforto e uma certa angústia também. É perturbador pensar que toda essa história foi baseada em fatos reais. É basicamente um terror psicológico. Entretanto, né, a partir do episódio 5 até o episódio 7, a série, na minha concepção, ficou um tanto quanto maçante. Mas felizmente, né, ela volta a melhorar aí no seu último episódio, né, que é igualmente angustiante. Então recomendo aí que vocês deem uma olhada nesse caso, né, conheçam o que aconteceu aí na vida real entre essa mãe e filha, né, e assistam a série também, que é muito boa. Bom, como o vídeo já está muito longo, né, eu vou citar de forma bem rápida aí os outros assistidos, né, que eu tive aí entre o mês de julho e agosto, tá bom? Eu assisti então na Amazon Prime o filme Homem-Aranha Longe de Casa, até que enfim eu assisti esse filme, né, eu não tinha visto ele ainda, se eu não me engano ele foi lançado em 2019, né. Gostei bastante do filme, é um filme bem divertido, eu acabei dando nota aí 8 para ele, gostei muito. Não é o melhor filme da Marvel, né, mas é um filme do Homem-Aranha aí bem divertido. Assisti na Netflix a segunda temporada de Beastars, né, que no Japão já tinha sido lançada fazia um tempo, né, mas demorou um tempinho para chegar aqui pela Netflix, mas pelo menos aí chegou dublado, né. E é uma temporada muito boa, apesar de não ter esperado a primeira, na minha concepção, né. Aqui a gente vai ter muitas mudanças, né, na história, muitos personagens aí que vão mudar seus rumos, muitas revelações também, bem surpreendentes também. Enfim, eu continuo gostando muito dessa série e eu tô ansioso aí para uma terceira temporada. Eu fiquei sabendo, né, que o mangá, ele foi encerrado no Japão, se eu não me engano, então talvez a terceira temporada aí seja a última. Também assisti na Amazon Prime o filme A Guerra do Amanhã, e eu me surpreendi demais, eu não esperava gostar desse filme, mas eu gostei demais. É um filme que foi lançado ainda neste ano, né, um lançamento aí do Prime Video. Eu recomendo muito que vocês assistam, tá? É um filme que tem muita ação, enfim, eu recomendo muito que vocês assistam. E recentemente também eu assisti o filme Pets 2, né, que entrou recentemente pra Amazon Prime. Eu não tinha visto ainda esse filme, eu só tinha visto o 1. E eu confesso que eu gostei bem mais do 1, esse 2 na minha concepção foi bem fraco, mas enfim. E como um bônus aqui, né, eu também comecei a assistir a série Lupin. Eu só assisti o primeiro episódio, mas gostei muito do que vi até o momento. E é isso, pessoal. Até que enfim o vídeo de hoje acabou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês compartilhem aqui nos comentários
os assistidos, os lidos que vocês tiveram aí nessas últimas semanas. Se gostaram do vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva-se no canal, comentem e até uma próxima.